Nessa aula, você vai ver como fazer a instalação do Android Studio, que é uma IDE. Uma IDE, como nós vimos na aula anterior, é um ambiente de desenvolvimento integrado. O Android Studio é a IDE oficial para desenvolvimento de aplicativos Android. Você pode utilizar outras IDEs, como Eclipse ou NetBeans, mas a IDE oficial é o Android Studio e eu recomendo nesse curso, inclusive eu utilizo também o Android Studio. Uma IDE, ela facilita muito o desenvolvimento. Por exemplo, o Android Studio, ele gera visualizações, ele te ajuda na escrita de códigos, te ajuda na montagem de componentes, na atualização, na execução. Então a ideia de uma IDE é que você consiga fazer o seu app do zero, do começo ao fim, utilizando a própria IDE. Então você consegue escrever os códigos, você consegue emular os códigos que você escreveu e você consegue até fazer a postagem do seu app na Google Play utilizando o Android Studio. Então vamos ver a instalação. Nós vamos então fazer a instalação do Android Studio e para isso você vai entrar no Google. No Google você vai escrever Android Studio e aqui nós temos o site developer.android.com/studio. Nós vamos então entrar nesse site mesmo. Hoje, quando esse vídeo está sendo gravado, nós estamos com a versão 2.1 do Android Studio, mas é sempre recomendado que você baixe a versão mais recente do Android Studio. Aqui no site do Android Studio você consegue ver algumas ferramentas e você consegue ver também os requisitos mínimos para que você consiga fazer a instalação do Android Studio. Então, vamos descer um pouco mais aqui. Aqui então nós temos os requerimentos mínimos do seu sistema. Se você for instalar no Windows, Mac ou Linux, o mínimo de memória é 2 GB, esse é o mínimo, mas é recomendado que você utilize 8 GB de RAM. É recomendado também que você tenha 4 GB de espaço livre no seu HD. Então antes de começar a instalação, se certifique que você tem esse espaço necessário para fazer a instalação. Você já também precisa ter o Java instalado. É sempre interessante que você mantenha o seu Java atualizado. Então sempre atualize para a versão mais nova. Você precisará também ter o recurso de aceleração habilitado. Caso você tenha problemas com esse recurso, não deixe de perguntar nos fóruns que eu irei ajudá-lo. Perfeito, feito isso, nós vamos agora fazer o download do Android Studio. Vamos subir aqui. Aqui você consegue ver os principais recursos. Eu recomendo que você dê uma olhada nos principais recursos do Android Studio, mas durante o curso nós iremos aprender. Perceba que o Android Studio é um arquivo bem grande, porque você tem todo o ambiente para o desenvolvimento Android. Então ele vai instalar a IDE, ele vai instalar o Android Studio SDK e tudo isso acaba pesando um pouco. Então por isso que ele tem por volta de 1 GB. O download vai demorar um pouquinho. Recomendo então que, como bom programador, você tome um cafezinho para aguardar um download. Vou clicar então para fazer o download. Nessa tela eu preciso aceitar os termos e condições. Você pode então ler os termos e condições do Android. Para isso basta dar uma olhada aqui. No nosso caso nós vamos só fazer o download direto. Apenas lembrando que eu estou baixando a versão 2.1, mas você pode, ao assistir esse vídeo, ter uma versão mais nova. Então baixe sempre a versão mais nova do seu Android Studio. Então vamos clicar para baixar o Android Studio. Ele vai começar a ser transferido. Como ele vai demorar um pouco, então eu vou pausar o vídeo aqui. Eu também vou tomar um café. Convido você a tomar um cafezinho e já já nós voltamos. Graças então à edição de vídeo, o meu download já está concluído aqui. Nós vamos então executar o Android Studio. Você pode executar como administrador. Se você estiver no Mac, você pode fazer o procedimento que é comum à instalação de aplicativos no Mac, apenas arrastar para a sua área de apps. Vou colocar aqui que sim, executar como administrador. Vou aguardar carregar a tela do Android Studio. E esse processo de instalação é bem tranquilo, bem parecido com a instalação de outros aplicativos que você já tem instalado. Então vamos clicar aqui no Next. Aqui nós vamos manter o Android SDK, o Android Virtual Device, vamos deixar marcadas as duas opções, e o Android Studio, que não teria como a gente desmarcar, mas você pode desmarcar o Android SDK ou o Virtual Device. Nós vamos deixar as duas opções marcadas. Perceba que ele já mostra o espaço mínimo que é requerido, que é 4,2 GB. Eu recomendo que você deixe 5 GB livre em razão também das atualizações. Então, antes de continuar, garanta que você tenha os 5 GB livres.
Vamos clicar no Next mais uma vez. A gente precisa aceitar os termos de acordo, lembrando que o Android Studio é gratuito, você não precisa pagar nada para utilizar a ferramenta. Vamos clicar no I agree novamente. Aqui tem uma parte importante, você consegue definir onde vai ser instalado o seu Android Studio. No meu caso já está aqui em arquivos de programa, não vou fazer nenhuma alteração. Aqui também tem o Android SDK Installation Location. É importante que esse caminho ele não tenha acentos e caracteres especiais. Caso o seu esteja apontando para um outro lugar, eu recomendo que você utilize esse caminho, C:\Android SDK. Você pode criar essa pasta, então eu recomendo a instalação nesse local. Feito isso, nós vamos clicar no Next. A razão da recomendação, você colocar o seu SDK, por exemplo, na pasta de usuários. O que pode acontecer? O seu nome pode ter acento, ou pode ter caracteres especiais, e isso pode gerar alguns problemas lá na frente. Recomendo você utilizar exatamente esse caminho que eu estou colocando aqui. Vamos clicar no Next mais uma vez. Aqui não vamos precisar fazer nenhuma alteração. Você pode marcar a opção para não criar um atalho no Android Studio. Recomendo que você mantenha um atalho, é interessante. E vamos agora clicar no Instalar. A instalação pode demorar um pouquinho. Vamos aguardar um pouco. Fique tranquilo que a instalação demora um pouco mesmo. Vamos aguardar um pouco mais. Com a instalação concluída, nós vamos apenas clicar no Next. E na próxima tela, nós vamos deixar marcado aqui Start Android Studio. Nós queremos realmente abrir o Android Studio e vamos finalizar. E ao começar a carregar o Android Studio, pode ser que você veja essa tela aqui. Nessa tela, você pode escolher se você quer importar configurações de um caminho ou se você não tem uma versão anterior do Android Studio e não quer importar as configurações. Nós vamos escolher essa segunda opção de que não queremos importar nenhuma configuração e vamos clicar no OK. Lembrando que pode ser que não apareça essa configuração para você. Na próxima tela que aparece, você vai validar o seu SDK. Então nós vamos apenas clicar no Next. Na próxima tela, nós vamos manter a opção Standard para manter os recursos padrões do Android Studio e vamos clicar no Next novamente. Nessa próxima tela, nós vamos marcar Android Virtual Device. Nessa tela, ele vai atualizar e checar os componentes que ainda precisam ser instalados. Aqui você vai apontar o local do seu SDK. Então, anteriormente, nós havíamos configurado para C:\Android SDK, mas você vai escolher o local do seu SDK. Se você tiver colocado em outro lugar, você vai clicar aqui e vai escolher um outro local para o seu SDK. Lembrando que a recomendação é instalar nesse local aqui. Nós vamos apenas clicar em Next mais uma vez. E nessa próxima tela, você já consegue ver quanto de espaço você vai precisar para atualizar o seu Android. Então perceba que você vai atualizar aqui o Android SDK, o Android Support Repositório, Google API e o Google Repositório. Então nós vamos atualizar, você já instalou o Android Studio e nós iremos atualizar o SDK. Vamos apenas clicar no Finish. Vamos aguardar agora o download e a atualização desses componentes. Isso pode demorar um pouco, depende da sua conexão com a internet. Então, se você quiser parar e tomar mais um café, fique à vontade. Eu vou pausar o vídeo e logo mais estou de volta. O download dos componentes foi então finalizado. Nós vamos apenas clicar agora no Finalizar. Na próxima tela que aparece, você já pode então ou abrir um projeto do Android Studio. Você vai escolher essa opção para abrir, por exemplo, arquivos da nossa aula, que você queira ver como ficou o projeto, ou você pode startar um no Android Studio Project. Aqui também você tem algumas configurações, nós vamos clicar nesse Configure, nós vamos até a opção Settings, você também consegue acessar essas configurações depois que o Android Studio foi aberto, então nós vamos até Settings, e aqui você consegue escolher um tema para o seu Android Studio. Nós temos a opção Darkula, que é uma cor mais escura, um fundo preto. E nós temos aqui as duas outras opções, que são cores mais claras. Então, depois que você abrir o seu Android Studio, você também consegue alterar essas cores. Por enquanto, eu vou colocar o Darkula, porque eu gosto do fundo mais escuro, força menos o olho. Mas você pode escolher, por exemplo, esse aqui, que é um tema com fundo branco, caso você venha de outras IDEs que já tivessem o fundo branco. Então, vou escolher aqui o Darkula, vou clicar no OK.
Lembrando que depois eu consigo mudar. Eu vou escolher aqui a opção Start a no Android Studio Project. Vou criar um projeto novo. Nesse projeto, você vai precisar colocar o Application Name, que é o nome do seu projeto, e o Company Domain. Perceba que aqui ele já tem um exemplo de como colocar esse Company Domain. Vamos colocar o nome de primeiro projeto. E aqui no Company Domain, nós podemos utilizar um padrão igual já é apresentado aqui, que é a URL reversa. Então, podemos colocar com.cursoandroid.primeiro projeto. Feito isso, nós vamos clicar agora no Next. Nessa tela, nós podemos escolher a versão mínima do Android que nós iremos suportar no nosso app. Então, vamos manter aqui o Ice Cream Sandwich. Se você clicar aqui na opção Help Me Choose, pode clicar aqui. Aqui você consegue ver a porcentagem de usuários que utilizam cada uma das versões. Vamos fechar, vamos manter então a Ice Cream Sandwich mesmo. Não vamos fazer nenhuma alteração, vamos clicar no Next. Nessa tela, nós podemos escolher Basic Activity ou Empty Activity. E também outros templates que nos ajudam muito na hora de montar os nossos apps. Então, por exemplo, temos aqui uma tela de detalhes, temos uma tela com a navegação lateral, uma tela já pronta com o login, mas nós iremos escolher apenas Empty Activity. Apenas uma observação, que essa aula que você está assistindo agora é uma atualização dessa mesma aula. Então eu refiz essa aula mostrando como baixar a versão mais recente do Android Studio, que é a 2.0. Durante o nosso curso, você vai acompanhar as aulas numa versão um pouco mais antiga do Android Studio, mas nada que vai interferir no seu desenvolvimento. No Android Studio, a versão mais antiga, você tem um Blank Activity que corresponde ao Empty Activity aqui. Perceba que quando você escolher Basic Activity, ele vai colocar esse pequeno botão que é comum em alguns apps desenvolvidos em Android. Então nós vamos, no decorrer do curso, sempre escolher a opção Empty Activity para você criar um Activity do zero. Se você escolher essa opção, ele vai criar com esse padrão aqui de menus que nós não iremos utilizar por enquanto. Então nós vamos manter aqui Empty Activity. Em aulas futuras eu vou mostrar criar projetos novos e nas aulas futuras você vai ver a opção Blank Activity justamente nesse ponto. Mas você sempre irá utilizar a Empty Activity que irá criar uma estrutura do zero. Vamos clicar então no Next mais uma vez. Aqui nós não vamos fazer nenhuma alteração. Aqui você define o nome do seu arquivo principal. Vamos clicar no Finalizar. Ele vai começar a carregar o seu projeto, está criando o nosso projeto. E com o Android Studio carregado, nós temos então essa dica do dia. Perceba que se você deixar marcado aqui, ele vai continuar aparecendo uma dica todo dia. Você também pode clicar em Next Tip e ele vai aparecendo várias dicas. Eu recomendo que você deixe marcado, pois todo dia que você abrir o seu Android Studio, você vai ter uma dica bem legal e interessante para o seu aprendizado. Então eu vou apenas fechar aqui, vou fechar aqui também. E agora você tem então o seu primeiro projeto no Android Studio. Assim nós finalizamos essa aula. Na próxima aula você vai ver como configurar e utilizar o emulador do Android. Até a nossa próxima aula.